Você já se perguntou por que Deus me escolheu para desfrutar de tamanha bênção que é ser unido a Cristo e desfrutar do pastoreio dele? Essa é uma pergunta que todo aquele que vai lendo a Bíblia e vai vendo que o amor parte de Deus por nós, como diz Paulo em Romanos 5:8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele mostra o seu amor vindo ao nosso encontro, como nós vamos vendo aqui nos evangelhos. E percebendo isso, nós deveríamos despertar para essa pergunta, porque ela é o fruto de uma autoavaliação, na verdade. Na verdade, essa pergunta, ela não tem uma resposta objetiva, como talvez você esperasse, mas ela é o fruto da reflexão. Eu não mereço, eu não tenho nada para dar a Deus, eu não tenho nada em mim que agrade ao Senhor, não há nada de extraordinário em mim para que Deus queira vir ao meu encontro. Então, essa pergunta, ela, na verdade, é a autorreflexão sobre quem eu sou diante de um Deus tão grande, tão bom, tão santo, tão justo, tão maravilhoso. E a Escritura vai nos mostrar exatamente que não há uma razão em você para que Deus quisesse mostrar o seu amor, não há. Não há. E nós vamos ver mais um bloco de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 ao final, versículos que nós já lemos. E nós gostaríamos de reler o final. Depois voltaremos para o versículo 9 e começaremos a exposição. Mas gostaríamos de ler os versículos 35 a 38, que dizem assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor Deus amado, fala conosco a tua palavra, para que sejamos fortalecidos, edificados, para que sejamos consolados, mas também exortados, e possamos assim ser abençoados para um viver em Cristo e com Cristo, de modo que continuemos perseverando na fé até o último dia. Que o Senhor receba a nossa oração e nos abençoe, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O versículo 9, ele começa com um chamado de um publicano, Mateus, chamado também de Levi. Na verdade, o seu nome de judeu é Levi. Diz que, partindo Jesus dali, portanto, falando sobre a questão da cura daquele paralítico de Cafarnaum, ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Você observou quem são os discípulos? Em João capítulo 3, nós temos um fariseu chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Jesus não chamou para ser apóstolo. Em Mateus 27, nós encontramos um outro personagem, inclusive rico, que também seguia Jesus, provavelmente discretamente, e que
o Senhor Jesus também não chamou para ser apóstolo José de Arimateia. E como eles dois, pessoas mais proeminentes, nós temos, por exemplo, esse chefe, que é o Jairo, que tem a sua filha ressurreta. Ela ressuscitou pelo poder de Cristo. E ele era um dos principais ali da sinagoga, era chefe da sinagoga. Ele era um homem também que tinha responsabilidades, mas também não foi chamado para ser apóstolo. Ou seja, Jesus tinha sim muitas opções que poderíamos dizer, abre aspas, fecha aspas, interessantes. Opções como mestres da lei ou doutores da lei, escribas, pessoas relacionadas ao sacerdócio, muita gente que tinha uma certa capacitação dentro do judaísmo, e Jesus não chamou. Ele veio a chamar as pessoas que podemos dizer que para aquela geração eram desprezíveis. Elas não eram importantes. Elas não tinham valor para, principalmente, a liderança religiosa da época. Não eram pessoas que realmente tinham nelas alguma coisa que mostrava aptidão para que Jesus visse nelas e dissesse assim: olha, eu chamei fulano porque fulano é muito bom nisso. Ao contrário disso, nós encontramos os fariseus, quando Jesus vai, provavelmente, à casa do Mateus, publicano, e come com os publicanos e pecadores, os fariseus disseram assim, versículo 11, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Observe que esse foi o olhar da liderança religiosa da época para Mateus, um dos apóstolos, que estava dentro, fazia parte do grupo chamado de publicanos e pecadores. Mas Jesus quis exatamente chamar aquele homem. Por que Jesus fez isso? Observe a diferença de olhar de Deus para o olhar do homem. O homem vê alguma característica que é destacada e por meio dela ou por causa dela ele faz suas escolhas. Deus vê de forma diferente e escolhe por razões diferentes. Tanto que em 1 Samuel, no capítulo 16, quando o profeta Samuel vai ungir Davi e está ali na casa de Jessé, a primeira pessoa que ele viu foi o filho mais velho. Diz o texto no versículo 6 que sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ele viu alguma coisa naquele homem. Samuel, de fato, olhou e encontrou características que chamaram a atenção. Tanto que Deus diz, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Eliabe era um homem bonito e alto, provavelmente com um tipo físico de um general, de um homem que lideraria as tropas de Israel nas batalhas. Portanto, ele olhou para as características aparentes e então fez uma escolha a partir dessas características aparentes. E Deus disse, não, eu o rejeitei. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Observe que esse agir de Deus explica muito o agir de Jesus, que escolheu homens que até a liderança da época do judaísmo chegou a dizer que eram homens desprezíveis. Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que come com eles?
Ele não poderia nem estar comendo com eles, porque eles consideravam pessoas desprezíveis, pessoas pecadoras, indignas, que nem comer com elas deveria. E Jesus estava lá. Ele não só comia com eles, mas escolheu dentre eles Mateus, um publicano, para ser apóstolo, para ser o homem que iria testemunhar a ressurreição de Cristo. Testemunhar tudo o que Jesus estaria fazendo durante os seus 3 anos de ministério. Observe então, a partir desse texto, que nós temos aqui um paralelo antinonímico, ou seja, textos que se contrapõem ideias, em que nós temos o agir de Jesus completamente contrário ao agir dos fariseus, que compunham os principais representantes da religião judaica daqueles dias. O Senhor Jesus não só escolhe Mateus e designa aquele publicano a ser um discípulo apóstolo, ou seja, alguém que colocaria os fundamentos da igreja do Senhor, como ele entra na casa e diz o texto que sentou, versículo 10, e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ele comia com eles. Jesus sentou com eles, comia com eles. Jesus estava realmente fazendo parte ali da vida deles. Naquele momento ele estava se compadecendo deles e se juntando de tal modo que pudesse salvar aqueles pecadores que para alguns não tinham mais chance, considerados pessoas que já não tinham mais solução. E quando ele é repreendido por causa dessa atitude de comer com pessoas que os fariseus desprezavam, Jesus responde no versículo 12, mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus estavam preocupados com a aparência. Jesus estava tratando o coração deles e chama eles a uma nova atitude. Eles precisavam pastorear aquela geração, eles precisavam cuidar daquelas vidas. Esse era o papel deles dentro daquela religião, cuidar daquelas vidas, pastoreá-las de verdade. E é por isso que o texto que nós lemos é um texto maior, porque a atitude de Jesus em todo o texto é uma atitude de cuidado, de pastoreio. Cada pessoa tem uma necessidade, até aquele chefe da sinagoga, a sua filha está morta. São pessoas que estão vivendo o drama da vida, da natureza, da criação, do mundo debaixo do pecado. São pessoas profundamente necessitadas, e Jesus vai ao encontro delas e cuida delas para curar suas feridas e as mais profundas do coração, restaurando a vida delas, até mesmo a filha que havia morrido, a filha do chefe, a filha de Jairo. A atitude de Jesus é pastoreá-las. Enquanto os fariseus estão apenas olhando aquilo que Jesus faz e dentro de sua moldura religiosa, julgando o que Jesus faz à luz de suas tradições. Portanto, é muito importante nós percebermos o contraste entre Jesus, o pastor, que cuida das ovelhas
que restaura as ovelhas, e os fariseus que ficam julgando de longe a atitude de Cristo, sem nem sequer tocar ou falar àquelas que estavam carecendo. E era tamanha a necessidade que Jesus, como nós já lemos, no final diz que as multidões eram estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, porque elas não eram pastoreadas, não eram cuidadas como deveriam ser de fato, como deveriam ser. Mas por quê? Porque os fariseus estavam preocupados com a moldura da religião deles, mas não estavam preocupados com o conteúdo. Eles estavam olhando para o que é externo. Por isso Jesus citou o texto em versículo 13, Oséias 6,6, em que ele diz: misericórdia quero e não holocaustos. O que eu quero não são os seus rituais, o que eu quero de vocês é vida. O que Deus quer de vocês não são os seus sacrifícios, porque inclusive os seus sacrifícios nada podem diante de Deus, não alcançam o perdão do Senhor em hipótese alguma, porque a obra redentora o próprio Cristo estaria para realizar. O que Deus quer de vocês é de fato uma vida com Deus. Por isso, misericórdia quero, coração quebrantado, coração que de fato está pronto para ser um instrumento de bênção, porque eles esqueceram a palavra básica, a primeira palavra de Deus para Abraão: sê tu uma bênção. O pai da nação, Deus disse: sê tu uma bênção. Eles esqueceram e ficaram enquadrados, presos apenas à moldura, e esqueciam do conteúdo. E a gente vai ver isso mais uma vez no versículo 14 ao 17. Ao 17. Quando diz o texto que vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. De fato, agora não são os discípulos dos fariseus, não são pessoas relacionadas àquele grupo. São discípulos de João. Mas eles se juntam aos fariseus nessa religiosidade de ritos. E diz o seguinte, eles perguntam: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Observe que eles estão vendo Jesus fazer coisas extraordinárias, coisas fantásticas, fabulosas. E em vez de glorificarem a Deus por ver algo que nunca aconteceu na história humana, eles olham para um detalhe de um rito, que é a falta do jejum. Observamos que, trazendo para o dia de hoje o nosso calendário, de segunda a segunda, eles não estão jejuando. Passou o domingo, eles não jejuaram, no caso deles, o sábado. E eles observaram que os discípulos de Jesus não tinham o costume que havia em Israel, no caso entre os judeus, principalmente os mais devotos, de jejuar frequentemente. E eles ficam incomodados. Observem, eles não estão incomodados com o extraordinário que está acontecendo. Eles não estão incomodados com o fato de vidas serem transformadas, vidas serem restauradas socialmente, famílias serem restauradas, como o caso, outra vez eu repito, de Jairo, sua filha. Eles não estão incomodados em ver pessoas como a mulher, que nós vamos ver, 12 anos e não foi curada, e agora estava sã de sua doença. Eles não estão incomodados com as muitas bênçãos que Jesus está operando. Eles não estão incomodados com nada de bom que Jesus está fazendo pelo poder do Espírito de Deus, mas estão incomodados com uma coisa: olha, eu vi todos os dias e vocês não jejuam. Eles estão incomodados com isso. Parece que eles não leram ou ignoram profundamente o texto de Isaías 58, quando os israelitas perguntam para Deus
a partir do versículo 3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O povo está jejuando, mas vivendo uma vida social terrível, miserável. E eles reclamam com Deus: por que nós jejuamos e o Senhor não liga? O Senhor não nos abençoa, o Senhor não opera. Nós estamos jejuando e fazendo nossas orações e o Senhor não está atendendo. Por quê? Aí Deus responde: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Seria este o jejum que escolhi para o homem? Que um dia ele aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável, Senhor? É isso. É sério que vocês entenderam que tudo o que vocês precisam é cumprir um ritual? Que tudo o que vocês precisam é ir ao culto, é fazer um jejum semanalmente, é cumprir aquilo que fora dado como práticas religiosas? Vocês entenderam que isso reduz ou resume a religião de vocês? O que eu quero? Eles deveriam se perguntar nos dias de Jesus a mesma coisa. Mas será que é isso que Deus quer? É simplesmente parar de comer? E Deus, no versículo 6 e 7, ele diz o que significa o jejum, o que é realmente negar a si mesmo, o que é realmente abrir mão de si mesmo por amor a Deus, o que é realmente desejar a vontade de Deus, o que é realmente querer que Deus seja glorificado. Deus diz o que é realmente o jejum de verdade, e ele diz: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com um faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Não foi isso que eu ensinei a vocês? A serem piedosos, amorosos, bondosos, graciosos, a serem justos, íntegros. Percebem? Mas mesmo depois de um capítulo tão fabuloso de Isaías 58, Israel volta às mesmas práticas vazias, pois o coração do povo está vazio. Eles estão preocupados com a moldura, eles estão preocupados com os discípulos de Jesus que não ficam sem comer um dia da semana, mas não estão preocupados com a própria vida. Jesus, o Messias, o Cristo chegou, e eles não conseguem nem ver isso. Observe novamente, eles não conseguem ver a grandeza do momento. Qualquer pessoa que conseguir ler a história humana, não só a Bíblia, mas a Bíblia e qualquer outro livro de história, verá que as narrativas dos evangelhos tornam o momento dos 3 anos de ministério de Jesus um momento singular. Nunca aconteceu isso, nunca um homem ressuscitou não sei quantas vidas, curou tantas pessoas, multiplicou pães e peixes, morreu e ressuscitou. Nunca aconteceu tudo isso, nunca. Alguns profetas ressuscitaram os mortos, nós temos no Antigo Testamento. Alguns profetas, como Moisés, teve um mar aberto diante dele, ele foi instrumento para isso. Mas as obras extraordinárias de Cristo nunca aconteceram. Eles não estão vendo isso. Eles estão olhando para detalhes pequenos, enquanto uma grande obra está acontecendo na frente dos olhos deles. E por isso não estavam percebendo. O Messias, o Cristo, havia chegado.
Tudo o que estava acontecendo testificava quem era Jesus. Todas as grandes obras, todas as maravilhas testificavam a pessoa de Cristo Jesus. Eles não percebiam. Então Jesus responde no versículo 15 ao 17, dizendo: olha, podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Ou seja, o Messias está aqui, o Filho de Deus está aqui, a visitação do Criador, também o Redentor, esperado por milhares de anos, e vocês não percebem, estão preocupados em jejuar. Esse é um momento de alegria, e as obras que ele vai fazer logo em seguida mostra que era um momento de alegria, porque ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele vai curar a enferma de 12 anos que tinha hemorragia, ele vai curar mais 2 cegos, e ainda no final diz que ele expeliu um demônio mudo e fez várias obras extraordinárias. Vocês querem ficar tristes? Vocês querem jejuar? Quando o Filho de Deus está presente, quando ele está realizando obras extraordinárias, e vocês não estão percebendo isso? Vocês não estão vendo as grandes obras que ele está realizando? Inclusive a pregação da palavra, porque no final, o versículo 35, diz que pregando o evangelho do reino. Então, ele não só realizava os sinais mostravam quem ele era, para que ele pregasse e fosse ouvido, para que eles crescem nele. E o evangelho de João é quem vai nos dar mais sermões, né, ou discursos de Jesus, a palavra de Cristo. Eles não estavam vendo. Olha que coisa interessante, a obra era grande, eles não percebiam o que significava aquilo, mas não jejuar um dia, eles estavam percebendo, porque era parte da tradição religiosa deles. Meus amados irmãos, percebem que é preciso olhar para o Senhor com os olhos que o Espírito de Deus abre. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios que o véu é tirado, sem o véu, para poder ver claramente o que de fato o Senhor está fazendo, quem é o Senhor. Você tem visto o que Deus fez nesses 2000 anos de história? E mais, você tem visto o que Deus tem feito na sua vida? Você tem visto ou ouvido o que Deus operou e tem sido pregado para você? Você tem percebido a obra do Senhor? Ou está preso a detalhes da vida religiosa de muitos? Deus tem feito uma grande obra. Interessante até que você olhe para a sua vida e aplique isso aqui um pouco na sua vida, como cristão. E aí não me refiro à vida humana geral, mas à vida do cristão. Quantas obras extraordinárias Deus tem feito na sua vida? Se você é um cristão de fato, você terá o testemunho disso. Quantas coisas extraordinárias, desde o ser capaz de entender o Evangelho e querer o Evangelho, a todo o restante. Todavia, na sua vida também haverá detalhes que você pode não se agradar. Então, observe que a obra do Senhor ela é muito extraordinária. Olhe para ela. Olhe para a grande obra de Deus e coloque o foco nela. Isso ajudará você diante dos detalhes de uma vida de lutas, que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então a vida é marcada por lutas, angústias e dificuldades, mas olhe para a grande obra do Senhor, isso animará o seu coração, isso fortalecerá o seu coração, porque a despeito das dificuldades, o que Deus fez, está fazendo e há de fazer é muito maior, é infinitamente maior, como diz o apóstolo João, porque aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Então, o Senhor Jesus, como nós falamos, segue fazendo alguns
sinais e maravilhas. Mas não são só sinais e maravilhas, são um cuidado. A partir do versículo 18, vai até o versículo 34, quando Jesus vai libertar um endemoniado mudo. Jesus se relaciona com pessoas bem diferentes. A primeira delas, que apesar de não ter sido feita a cura no momento, diz o texto que enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. A cura só vai acontecer depois, porque ele tem um trajeto. A cura vai acontecer no versículo 23 a 26, que na verdade é a ressurreição dela. Quando diz o texto que, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Essas pessoas vão ser acolhidas por Cristo. Desde os publicanos e pecadores que os fariseus desprezavam de tal modo que não comiam com eles, todas estas pessoas vão ser acolhidas por Jesus. Jesus vai acolhê-las, porque elas são como a multidão aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor, como ele diz no versículo 36. Portanto, ali está o pastor. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele acolhe essas pessoas. O que elas estavam precisando era ser pastoreadas. Elas precisavam de alguém que as ajudasse em suas lutas, em suas angústias, em suas dificuldades, em suas doenças. Elas precisavam de alguém que se importasse com elas, que as amasse. E observe que Jesus faz tudo isso. Nos lembra o texto de Salmo 51, que é a oração de Davi, quando no versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Os discípulos de João e os fariseus estavam preocupados com o jejum. Davi havia dito: Deus não despreza corações quebrantados. E ele encontra no chefe da sinagoga um coração quebrantado, que creu de fato. Ele diz: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela e viverá. Ele creu que Cristo era poderoso para ressuscitar a sua filha. O coração dele estava quebrantado, porque vocês imaginem como aquele homem, ele chegou diante de Cristo. Ele não chegou naturalmente, apenas pedindo a Jesus: Jesus, aconteceu um problema lá em casa, minha filha morreu agora, é uma pena, né? Mas eu sei que o Senhor pode ressuscitar, tem como o Senhor ir lá comigo? Ele não chegou assim. Aquele homem deve ter chegado em prantos, aquele homem deve ter chegado com um coração profundamente quebrantado. A sua filha estava morta, uma menina. Aquele homem estava arrasado. E o Senhor diz por boca do rei Davi que coração quebrantado Deus não despreza. Jesus não desprezou o coração daquele homem que precisava de um pastor que até então ele parece não ter tido, porque era como uma multidão aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. Os fariseus, os sacerdotes não haviam percebido como aquela multidão estava necessitada do cuidado, do pastoreio, de um verdadeiro pastoreio. Eles não precisavam dos ritos, eles não precisavam da política deles, eles não precisavam da estrutura, eles precisavam de cuidados. Eles precisavam ser amados, pastoreados. Eles precisavam de alguém que cuidasse verdadeiramente do coração deles. Eles não percebiam, e Jesus vem como um pastor para cuidar daquelas vidas.
Observem a diferença de ordem de valores dos fariseus, e até aqui colocando os discípulos de João, e a ordem de valores em Jesus. Para os fariseus e discípulos de Jesus, de João, os rituais são mais importantes. Os seus discípulos não estão jejuando, castigo neles. O ritual era mais importante. Para Jesus, as vidas eram mais importantes. Ele veio salvar vidas. Ele veio cuidar delas. Um estava preocupado com a estrutura, com a aparência. Os fariseus, saduceus, que eram muitos deles sacerdotes, até mesmo discípulos de João, como alguns aqui aparecem. Jesus veio salvar vidas, dar a sua vida pelos pecadores. Observem como é diferente o olhar do homem pecador para o olhar do próprio Deus Criador. O homem pecador valoriza a coisa em detrimento do ser, valoriza a estrutura em detrimento da vida. O Criador de todas as coisas valoriza a vida e não o restante. A vida é mais importante. E Jesus veio salvar vidas, veio cuidar de vidas. E logo em seguida, como disse, o texto da ressurreição, ele tem um pulo, porque no caminho, no trajeto, indo ressuscitar a filha de Jairo, diz o versículo 19 que Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Eu gostaria de ler como Marcos fala sobre esse acontecimento. Marcos diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. Ela gastou todo o seu dinheiro tentando ficar curada, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O versículo 30 diz que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Imagine, os discípulos mesmo ficam impressionados com a pergunta. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus, está todo mundo te sufocando aqui. Muita gente está tocando nas tuas roupas. Como é que o Senhor pergunta isso? Só que não foi um tocar qualquer. Aquela mulher tocou no Senhor Jesus, porque em seu coração ela cria que só em tocar as vestes de Cristo ela ficaria curada, e toda a sua agonia de 12 anos se encerraria. Jesus, o restaurador da saúde, da vida, Jesus ali era a esperança dela, ela creu nisso. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara. Ou seja, ela já sentiu que algo aconteceu. Ela sentiu que foi curada naquele momento do toque nas vestes de Jesus. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O Senhor Jesus acolheu mais um. Observe que ela ficou com medo, porque era assim que eram tratados aqueles que eles chamavam de plebeus ignorantes. Eram tratados assim, eram dominados com hostilidade. Eles não eram pastoreados, cuidados, amados. Eles eram apenas dominados. Por isso ela teve medo. E Jesus acolheu. Jesus acolhe aqueles pecadores para lhes dar vida.
vida em abundância, vida eterna, esperança. Mas o texto continua, e é mais, depois de ter ressuscitado a filha de Jairo, mais cura vai acontecer. O texto diz que partindo Jesus dali, versículo 27 de Mateus 9, seguiram-no 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Observe a situação de cada personagem, como eles estão numa miséria, como eles estão carentes, como eles estão precisando de socorro, de auxílio, como eles estão precisando de ajuda. Eles estão clamando por isso. Eles pedem compaixão. Aqueles homens não têm nada para dar a Cristo. Nenhum deles chega para o Senhor tentando negociar, porque eles sabem que não tem nada, eles estão quebrantados, eles estão arrasados, eles precisam da graça e da misericórdia de Cristo Jesus, é tudo o que eles precisam. Então Jesus, diz o texto, que se aproximou deles e perguntou: credes que eu possa fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu, como sempre fazia, para não sair divulgando, mas não tinha jeito. Eles estavam felizes demais para dar atenção a essa ordem de Cristo: não divulguem, não divulguem. Porque pela primeira vez eles foram de tal modo acolhidos, apacentados, uma das suas mais profundas necessidades. Eles estavam felizes demais para observar o que Jesus disse. Então vem a última cura, e aí vem o paralelo. Observe, o texto inteiro vai mostrando o que Jesus está fazendo. No início mostra a atitude dos fariseus, a atitude dos discípulos de João, vai mostrar tudo o que Jesus faz, e no final ele vai mostrar outra vez a atitude dos fariseus. Portanto, observe que é proposital fazer com que a gente veja o paralelo entre como estava a religião da época por meio de seus líderes e como Jesus vem contrapondo tudo aquilo. É proposital. E diz o texto, versículo 32, ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Todo mundo fica feliz em ver essa maravilha. Eles agora tinham um verdadeiro pastor que estava cuidando da vida deles. Como eu disse, não pense que Jesus veio só curar. Jesus estava pregando a palavra o tempo inteiro. É porque o texto de Mateus, Marcos e Lucas, eles focam nas evidências de quem é Cristo e de qual obra ele veio fazer. Então, o foco desses 3 evangelhos são as evidências de quem é Cristo e do que ele veio fazer. Há pregação, mas é pouca pregação, porque o foco está nesse testemunho, nessas evidências. Já o evangelho de João não faz isso. Ele foca na palavra, ele foca nas pregações de Cristo, ainda que também junte aos sinais que corroboram com a mensagem que vem da parte de Deus. Mas os fariseus não ficam felizes. Como é que pode? Me responda. Como é que uma pessoa, vendo muitas vidas sendo transformadas, vidas sendo curadas, vidas sendo restauradas, vidas sendo impactadas das formas mais variadas, vendo a alegria no coração do povo que está sendo abençoado milagrosamente. Portanto, é evidente que Deus está manifestando o seu poder, porque ninguém pode fazer tamanhos sinais se Deus não estiver com ele. Foi exatamente isso que Nicodemos disse a Jesus quando se achegou a ele. João 3, versículo 2. Ele viu o que tem que ser de Deus, porque não tem outra forma de acontecer essas maravilhas. Mas como é que esses homens, vendo as maravilhas, vendo as pessoas sendo abençoadas, simplesmente tecem tal comentário? Versículo 34. Mas os fariseus murmuravam, ou seja, reclamando.
Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Ou seja, ele deve estar endemoniado também e está expelindo os demônios pelo demônio dele lá. Primeiro comentário do versículo 11 deles, é uma pergunta, na verdade, mas maldosa, né? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que Jesus se junta com essa gentalha? Em outras palavras, por que Jesus se junta com essa gentalha? E depois, no final de tudo que Jesus fez, deve estar endemoniado também. Como é que esses homens não podem ficar felizes e não conseguem perceber a obra de Deus, não conseguem ver que algo extraordinário está acontecendo? Como pode? Então percebam o paralelo. Deus realizando grande obra no meio do povo. Um povo que precisava ser pastoreado de verdade. Pastoreado de verdade. Esse é um grande consolo para a sua vida. Deus está mais preocupado com ela. Talvez você esteja mais preocupado com o dinheiro. Talvez você esteja mais preocupado com o carro, com casa, com seus bens, seu celular. Talvez você esteja mais preocupado com as coisas. Talvez. Deus está preocupado com a sua vida. É muito comum que nós nos preocupemos com o que precisamos materialmente, o pão de cada dia, por exemplo. Deus está preocupado com a tua vida. E isso é um consolo, meu amado. Isso é consolo. Por que é consolo? Porque significa que o que realmente importa é isso que Deus se preocupa. E isso é um consolo muito grande para você. Significa que Deus não vai desprezar suas profundas necessidades do coração, suas profundas necessidades da alma. Deus não vai desprezar quem você é e o que você precisa de verdade. Inclusive a santificação, que é uma profunda necessidade do pecador, é claro. Deus sabe o que você precisa. Então se sinta confortado, porque Ele é um pastor perfeito. Ele não está preocupado com estruturas, com bens. Ele não está preocupado com meros ritos. Ele está preocupado com a sua vida, porque Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida, vida eterna. Percebe? Olha o consolo que nós temos em Cristo. Ele se importa conosco. A nossa vida é mais importante do que outras coisas. Então sinta o consolo do Senhor. Para que toda vez que você se sentir como eles, quebrantado, arrasado, necessitado, toda vez que o seu coração estiver precisando de ser pastoreado, lembre-se do Senhor Jesus. Lembre-se que, diferente dos fariseus, o Senhor Jesus não se importou se aqueles homens eram pecadores, Ele sentou e comeu com eles. Diferente dos discípulos de João, Ele não se preocupou com os rituais apenas, mas se preocupou com a vida deles. Esse é o momento de se alegrar. Eu estou aqui para fazer eles felizes por meio da salvação, porque Ele veio nos salvar. Para a glória de Deus sempre, claro, mas Ele veio nos salvar. Então, sinta esse consolo do Senhor. Ele se importa de fato. Eu sei que você pode me dizer, e é verdade, que Deus não precisa da gente, não temos nada para dar a Deus, não tem nem por que Deus querer se importar com a gente, mas é verdade, é real. O amor dele é real, o se importar conosco é real, o nos acolher como um bom pastor é verdade, e tudo aquilo que Jesus fez por aqueles pecadores e nos ensina para nos confortar. Somos consolados, Deus se importa, Jesus se importa, e se importa mesmo. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, Jesus, ou seja, naquilo que Jesus mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele se importa. Ele sofreu, inclusive, as tentações, não pecou, mas sofreu as tentações, e Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Portanto, Ele é o socorro bem presente na angústia e tribulação. E esses homens, esses pecadores, essas mulheres, essas pessoas sentiram o cuidado gracioso do Senhor.
Então você aprenda uma outra questão. Além de sentir o consolo de Deus, porque Ele se importa com aqueles que Ele ama, aprenda algo: a vida é mais importante. Aprenda isso, a vida é mais importante. É muito comum nós trocarmos a ordem de valores. É muito comum que pessoas simplesmente se percam por causa dos bens. O mundo corre nesse fluxo. Mas lembre-se, a vida vale mais. Para que a gente imite Deus, a vida é mais importante. Então aprenda, para que você também possa ajudar, porque há muitas vidas que precisam. E aí observe agora essa aplicação ao texto final. Diz o texto que versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Observe que, então, ainda que ele seja o supremo pastor, ainda que ele seja o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele é, e todos nós somos acolhidos por ele. Ele diz que o cuidado para com essas ovelhas é um cuidado que Deus também entrega na mão de outros dentre o seu povo. Portanto, ele diz assim: eu quero que vocês peçam ajuda. Senhor, manda mais pastores para essas ovelhas. É muita gente para cuidar. Jesus está vendo uma seara grande. Aqueles fariseus, sacerdotes, esquece completamente. Eles não serviam. Eles estavam matando o povo e não dando vida para eles. Jesus diz: orem para que o Senhor mande mais pastores para as ovelhas, mais trabalhadores para a seara. Então, ore para que Deus, de fato, sempre nos dê, a cada geração, aqueles que vão cuidar de fato das ovelhas, vão se importar com elas, vão se esforçar por elas, vão ensinar a palavra com fidelidade, mesmo que não façam suas curas e sinais maravilhosos que Jesus fez, mas eles vão cuidar delas. Em Cristo Jesus eles vão cuidar delas. Orem por isso. E você que não é pastor, diz assim: mas eu não sou pastor, então como é que eu aplico? Então, além de orar para que Deus mande quem faça isso em todas as gerações, ou seja, que sempre haja pastores cuidando verdadeiramente de suas ovelhas, se importando com elas, com as ovelhas do Senhor, você pode ser um instrumento de bênção, porque quando chegamos no Novo Testamento, nas cartas, o apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios, ele diz para que a igreja seja edificada, Coríntios também edificada, Tessalonicenses também edificada, e todos eles com o auxílio de todos. Portanto, mesmo que Deus chame pastores para cuidar das ovelhas, Ele dá à igreja uma responsabilidade pastoral. Vocês precisam se cuidar, se edificar, se fortalecer, se abençoar. Observe que existe um cuidado pastoral comum, ainda que algumas pessoas específicas tenham essa responsabilidade, mas existe um certo papel comum, porque a Escritura várias vezes diz: confortai-vos mutuamente, edificai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente. Portanto, existe um pastoreio comum. E há muitas vidas precisando. E se nós formos atrás daquelas ovelhas perdidas, ou seja, aquelas que ainda não entraram no aprisco, veremos que há muitas outras que ainda precisam, e como essas daqui do texto, que estão quebrantadas, precisando de alguém que verdadeiramente as pastoreie por meio da palavra de Deus. Então seja você um instrumento para levar Cristo Jesus, o bom pastor, até elas, a fim de que elas em Cristo sintam o aconchego do pastoreio do Senhor Jesus.